Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando então oficialmente nosso desafio 20 dias do Visão, que é a leitura e o estudo deste livro, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, do Divaldo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Então hoje nós vamos estudar o primeiro capítulo, que se chama A Morte e a Imortalidade. E desde cara já deixo aqui o meu contentamento e felicidade com esse livro que eu já estou amando desde o início. E no primeiro capítulo, Manuel Filomeno vai nos contar então que foi realizado um grande evento lá no mundo espiritual para cerca de 1000 espíritos, sendo espíritos encarnados e desencarnados também. Então, os encarnados, eles compareceram, através do sono, quando o corpo está dormindo, participaram. Ele narra que alguns espíritos estão despertos, sabem onde eles estão, o que eles vão estudar, o que eles vão aprender naquele momento, mas outros ainda estão um pouco assim, surpresos, perdidos, mas sendo guiados por seus espíritos protetores. E aí, gente, nada mais é do que uma conferência no mundo espiritual, ligada então à medicina e a esses transtornos mentais e psiquiátricos, Então é muito bacana. Então, para vocês terem noção, ele vai dizer vários nomes renomados que estão presentes nesse evento, por isso que é tão incrível. E alguns até eu não conhecia, até pesquisei, então vou aqui dizer para vocês. Então, logo de início, ele já conhece o grande palestrante da noite desse evento, que é o Dr. Juliano Moreira. Dr. Juliano Moreira, ele foi um médico psiquiatra, quando encarnado, e ele era baiano de Salvador e era psiquiatra, E foi o primeiro professor brasileiro a citar a psicanalística na medicina, então aqui no Brasil, veja que legal. Ele combateu muito o racismo, porque ele era um médico negro, então imagina, se hoje já possui essas dificuldades, imagina antigamente. E ficou por 30 anos sob uma coordenação de um grande hospício lá em Salvador, Bahia. Então ele que vai ser então o grande palestrante da noite, que vai trazer belíssimas considerações e palavras, e que depois eu quero que vocês leiam, e eu vou citar algumas partes aqui. E vai conhecer então esse Dr. Juliano Moreira, juntamente com José Pititinga, que também é um grande precursor do espiritismo lá na Bahia, Ele que começou a alavancar o espiritismo lá, ele que inaugurou a União Espírita da Bahia, que depois se tornou a Federação Espírita Baiana. Enfim, era jornalista, esse José Pititinga, e ele é muito conhecido lá na Bahia. E aí ele vai falar que também está nesse evento o Dr. Inácio Ferreira também, que é um grande nome dentro do espiritismo, também foi um médico psiquiatra. Ele era de Uberaba, Minas Gerais. Lá ele também coordenou um sanatório que eu não anotei o nome aqui, mas bem conhecido, com a Maria Modesto. Maria Modesto também é muito conhecida lá em Uberaba, é como se fosse, elas chamam ela de dona da caridade de Uberaba, Ela é a mãe da caridade porque por muitos anos esteve envolvida em obras caritativas, e ela, através do mentor, das palavrinhas do querido Bezerra de Menezes, fez surgir, então, inaugurou esse sanatório, no qual o Dr. Inácio Ferreira trabalhou por muitos anos, E além disso, ele foi o primeiro autor espírita médico, então ele também é muito conhecido no espiritismo. E aí, ele vai dizer, Manuel Filomeno, que esse grande evento tem uma mesa, É bem informal, imagina 1000 espíritos, é uma grande conferência. E nessa mesa, o orador, aliás, o cerimonialista é Ivon Costa, que também é muito conhecido no espiritismo, é mineiro também, da antiga cidade de São Manuel, de Minas Gerais, e ele foi um grande conferencista brasileiro. Há muitos anos atrás, fez palestras por todo o Brasil e em outros países também, e sempre foi reconhecido por esse dom da oratória realmente. Então ele, Ivon Costa, foi o cerimonialista desse grande evento. E aí ele narra
que nada mais nada menos que era o presidente dessa mesa, era o Dr. Bezerra de Menezes, esse médico de almas, esse médico tão conhecido entre nós e que até hoje lidera, né, grandes grupos de médicos no plano espiritual para essas curas espirituais que a gente vê mesmo hoje em dia nos centros espíritas e tudo mais. Inclusive aqui, sabe, vou contar um segredo, mas na minha família, sempre que a gente tem alguma dor, alguma doença ou algo desse tipo, a gente sempre gosta de lembrar da figura do Dr. Bezerra de Menezes para pedir então essas bênçãos, esse auxílio espiritual na nossa cura, na nossa melhoria. Então é um grande espírito. E aí, gente, ele no meio dessa galera aí toda maravilhosa, ele vai participar desse evento que é incrível, que tem grupo de coral no início, enfim, deve ser uma coisa maravilhosa. Pelo que imaginei, eu falei, meu Deus, eu queria participar deste momento. E aí, Dr. Juliano vai fazer uma lindíssima explanação que compõe praticamente o capítulo inteiro, então vocês vão ter que ler do lado daí. Mas ele fala, em resumo, ele faz todo um contexto, uma introdução histórica de tudo o que a gente foi conhecendo aos tempos. Então ele focou no materialismo, né, de toda essa cultura, idealismo, iluminismo, positivismo, até chegar então na nossa brilhante doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. E aí ele vai focar a sua fala na morte e na imortalidade, ou seja, que o espiritismo veio nos trazer que nós somos imortais, que a morte não existe, que há vida depois da morte, né? Então, todo esse consolo e toda essa abertura mesmo de olhar, de cabeça com essa crença na imortalidade que nós temos. E isso é maravilhoso. E aí eu destaquei algumas partes pra gente trabalhar aqui rapidamente. Então tem uma parte lindíssima que ele vai falar da morte, que ele vai falar o seguinte: o fenômeno da morte orgânica, gerador de transtornos de comportamento existencial, que antes significava o encerramento do ciclo mental e emocional, agora assumia a condição de portal de acesso a outra dimensão pulsante e real, de onde tudo se origina e para onde tudo retorna. Ou seja, antigamente pra gente a morte era algo destruidor, algo que acabava, algo negativo. E depois do espiritismo a gente viu que não, a morte nada mais é do que algo maravilhoso, que significa vida, significa continuidade e significa esse nosso transporte do mundo material para o mundo espiritual. Então é muito lindo, vai falar quando a ciência descobriu o ponto de Deus que tem dentro de nós. Enfim, tem uma parte que fala aqui do corpo muito boa que eu destaquei também, que ele vai falar: o corpo nessa nova concepção é um instrumento para a evolução do espírito, uma concessão divina para o desabrochar dos valores que nele dormem íncitos, aguardando a oportunidade superior do renascimento carnal. Ou seja, o corpo é o nosso instrumento de trabalho, nosso instrumento de evolução e progresso. E aí, para finalizar, ele vai dizer: o seguro caminho a percorrer apresenta-se-nos com o amor em todas as suas expressões, ou seja, gente, sempre o amor que vai nos mover, o amor que vai nos auxiliar, que vai auxiliar nosso próximo, que vai auxiliar nossa consciência, nosso entendimento, nossa evolução, enfim, tudo com amor a gente consegue curar, amenizar e aprender. E aí, depois da prece desse evento maravilhoso, gostei muito que ele fala que caiu uma chuva de pétalas de rosas cintilantes. Fiquei imaginando como seria. Então imagine que evento maravilhoso, né? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam e amanhã teremos o segundo capítulo. Um beijo e até amanhã.